Eu acho que todo mundo deve estar lembrado que um helicóptero foi retido em Minas Gerais, com 450 quilos de cocaína. Esse helicóptero pertencia ao deputado Perrella, de Minas Gerais. A lei é clara. Eu sempre li e ouvi dizer que toda a viatura, sei lá, o navio, barco, carro, avião, seja o que for, apreendido com traficantes, ele passa a ser de domínio público, ele passa a ser das autoridades. Sabe o que aconteceu essa semana? As notícias dão conta que estão devolvendo o helicóptero apreendido com drogas para o dono. Ué? Peraí, sério? É verdade isso mesmo? Estão devolvendo? Por quê? Porque ele não é um bandido chinelão, aqueles traficantes tipo Fernandinho Beiramar aí, tá? Que ninguém dá muita importância. Faz parte da deputaiada lá, sei lá. Será que é por isso? A se confirmar essa notícia, vamos estar diante de mais um escândalo monumental, fantástico. Bem, a notícia é essa, vamos ver o que vai acontecer. A Mari Perusso, que é assessora superior do governo do Estado, chegou em Bento hoje de manhã, por volta de 10h30, para apresentar o projeto de retirada do presídio do centro de Bento Gonçalves, aquela permuta que está sendo alinhavada, né, para que uma empresa particular assuma essa área, construa o presídio. Né? Ela vai estar na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura Municipal. Teremos novidades? Não sei. Promessas? Talvez. Enfim. Mas nós vamos falar sobre isso amanhã, certamente, com a concretização dessas informações. Mas, enfim, está aí a assessora superior do governo do Estado para falar sobre o presídio de Bento Gonçalves. Eu estava em Porto Alegre ontem à tarde e, em função de atividades que eu estava tendo lá, eu tive que sair de lá 10 para 5 horas, 10 para as 17 horas. Bom, aí houve rádio, que eu estou sempre ligado em rádio, né? A informação era que tinha havido, na parte da tarde, um acidente próximo a Eldorado do Sul. Ali quem vai para o sul do estado, a BR-290, né? E que isso tinha provocado um caos no trânsito de Porto Alegre. Só que eu pensei num caos no trânsito de Porto Alegre, não no fim do mundo. E o que aconteceu? Foi o fim do mundo ontem em Porto Alegre. Eu levei 2h30 para não fazer mais de 1 quilômetro dentro da cidade. Dentro da cidade. Estava entupida a saída, todas as saídas, a Castelo Branco, estava entupida a Farrapos, a Pernambuco, enfim, não tinha como sair de Porto Alegre. Travado. O trânsito parou. Ah, mas aí para pegar uma quebrada para cá, uma quebradinha. Não tinha quebrada que não tivesse entupida. Isto porque eu dei um acidente na parte da tarde, lá num outro município, bem próximo a Porto Alegre. E aí também deu aquelas batidinhas normais que dá numa cidade, né? Na Cristiano Fischer com a Avenida Ipiranga. Só que aí o que a gente ouve? Eu parei, jantei em Porto Alegre, fazer o quê? Sair de lá mais tarde, esperar que desentupisse tudo aquilo. Aí a gente ouve pessoas comentando lá em Porto Alegre o seguinte: por que não investiram em estradas? Por que não ampliaram rodovias, não construíram mais rodovias, não ampliaram ruas dentro da cidade, construíram viadutos, via 7, etc. Hã? Eu tenho dito, aqui insistido há muito tempo, faz 20 anos que eu digo isso, que Bento não tem prefeito desde 1890, desde que foi emancipado. Porque se nós tivéssemos tido um prefeito com visão de futuro, ele certamente teria feito 2 perimetrais aqui em Bento Gonçalves. Eu sei. O senhor lembrou agora, telespectador, quantas vezes o senhor ouviu falar em perimetrais em Bento? Não tem como. Não dá para ninguém mais vai fazer perimetral em Bento, em primeiro lugar, por quê? Porque Bento foi achatado, ele encolheu terrivelmente com as emancipações, sem que ninguém desse a mínima importância. Enquanto Caxias do Sul, por exemplo, e São Leopoldo brigaram para que não houvessem esses desmembramentos, aqui em Bento todo mundo assistiu pacificamente e até negociavam politicamente essas coisas. E aí sobrou um bentinho desse tamanho aqui, ó, 170 quilômetros quadrados.
é mais ou menos um pouco mais de 10%, 15% do que é a área territorial do município de Ipê, ali perto de Antônio Prado. Sobrou essa coisinha que é Bento. E agora, meu amigo, agora, para desapropriar qualquer coisa aqui, os caras pedem um nego, um cachimbo, a estátua de São Jorge, mas não sei o quê. Querem os tubos aí para qualquer desapropriaçãozinha. Não tem mais o que fazer em Bento. Como não tem mais o que fazer também em Porto Alegre. O Pepe Vargas, em Caxias, teve coragem, desapropriou um monte lá, foi para Brasília, fez projetos, pegou dinheiro e criou perimetrais em Caxias. Quem sabe a gente traga o Pepe Vargas aqui para Bento, ele consiga fazer alguma coisa. Não tem solução, não tem. Porto Alegre também não tem. As rodovias, teve um lá que até chegou e disse assim, não, mas tinha que fazer uma elevada em cima da BR-116 até Novo Hamburgo. Pô, que ideia maravilhosa, já pensaram? Uma elevada de Porto Alegre, sair de Porto Alegre até Novo Hamburgo. Algo assim, tipo 45, 50 quilômetros de elevada. Pá, que ideião, maravilha. Mais ou menos o que você vê na televisão agora. Os caras prometem, dizem, não, porque nós precisamos resolver o problema da saúde. Claro que precisa. Precisa resolver o problema do trânsito, o problema das estradas. Agora, diz como vai fazer isso, com que dinheiro e quando. É fácil falar. Porto Alegre travou. Bento não demora muito, vai travar completamente também. E não vai ser só em determinados horários, ou porque alguém deu uma batidinha na traseira do outro alguém, ficaram discutindo o sexo dos anjos lá e danem-se os demais que precisam transitar. Bento vai travar porque não tem estradas, não tem ruas, não tem decência. Não foi feito um planejamento em Bento Gonçalves desde 1890. Nada. Nunca foi planejada essa cidade. Mas, enfim, vamos esperar para ver como é que vai ser. Mas eu tenho uma solução, sim, bem viável, por sinal. E eu acho que ela resolveria o problema das tranqueiras em todas as cidades do Brasil. Bota a gasolina para R$10 ao litro. Vocês vão ver como o pessoal vai usar o ônibus, trens, o escambau. Vamos usar transporte público, sim. 10 pila o litro a gasolina, está resolvido o problema. Estão insistindo tanto que a Petrobras está defasado o preço, quem sabe se aproveita agora e dá uma boa talagada na gasolina para resolver o problema das tranqueiras que estão acontecendo em todo o país. Acho que é a solução viável, é a única. E aí a Petrobras não fica sucateada, como alguns gaiatos aí estão dizendo. Estão sucateando a Petrobras. Bota a gasolina para 10 pila. Não, começa assim, 7, 8, 9, depois chega a 10 pila o litro. Vai lá, pronto. Não sucateia a Petrobras, aí ela fica valorizada para eles entregarem para os amigos numa hora dessa, que é o que estão querendo, né? E nós resolvemos o problema do trânsito. Não é uma boa ideia? O Dyer não resolveu o problema ainda da 122 e boa parte da 446. E agora tem a 240. A 240 de Portão até Charlau. Esse trecho estão recapeando, beleza, a EGR está fazendo um belo trabalho, como está recapeando a 122 também, deixando ela em perfeitas condições. Só que, peraí, tem que sinalizar. A polícia rodoviária não pode multar ninguém naquela rodovia ali, porque ela nem podia estar sendo utilizada. O artigo 80, Polícia Rodoviária, artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, tem que ser cumprido por eles também, não só pelos motoristas, viu? Essa rodovia não pode estar sendo usada. Sinalizem. Qual é o problema de sinalizar a rodovia? Tem maquininha que faz isso e vai passando. Está um horror aquilo ali. Eu voltei ontem à noite de Porto Alegre, de novo, é um horror. Quem não conhece a rodovia é um escândalo. Mas, enfim, vamos ver quantos vão precisar morrer ainda aí para eles darem um jeito nisso. O Centro da Indústria e Comércio lança, amanhã à noite, fazer o lançamento oficial do livro, aquele livro socioeconômico, né, que era uma vez a hierarquia socioeconômica de Bento Gonçalves, comemorativo aos 100 anos do Centro da Indústria e Comércio, lá no Salão Nobre do SIC, no Parque de Eventos, amanhã às 18 horas. Vamos estar lá para ver o que o SIC está preparando pelo seu centenário. Ontem à noite o Internacional jogou contra o São Paulo, perdeu por 1-0.
Placar normal, resultado perfeitamente normal, duas grandes equipes jogando, podia ter ganho um, podia ter ganho a outra, sem dúvida nenhuma. O Internacional deixou de dormir na liderança do campeonato brasileiro. E o Grêmio joga hoje contra o Cruzeiro. Boa notícia para os gremistas, o Barcos não joga de novo. É uma boa notícia. O Grêmio vai jogar com 10,5. Já não joga mais só com 10, é 10,5. Porque tem alguns aí que tem que sair também do time. Mas, quem sabe, o Grêmio não cometa um crime lá no Mineirão. Por que não dá para acreditar? Eu não acredito, claro, mas pode ser. É viável, pode acontecer. Futebol é uma caixinha de surpresas. Se ganha, se perde, se empata. Dizia o filósofo Dino Sani, que era técnico de futebol. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.